Romanos 16, o verso 17 vem diante. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém. Pode sentar, meus irmãos. A carta aos Romanos, endereçada por Paulo aos crentes judeus e gentios que moravam em Roma, tinha alguns objetivos. Primeiro, mostrar o declínio da humanidade, declínio moral, humanidade que sem moralidade nenhuma foi entregue aos seus desejos e paixões. No capítulo 1, Paulo fala que Deus os entregou às suas paixões infames. Segundo objetivo que Paulo escreve essa carta é também estabelecer que não há distinção entre judeus e gentios, e que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aquela concepção de que os judeus, por serem filhos de Abraão, descendência de Abraão, eram melhores, cai por terra na concepção do apóstolo Paulo, e Paulo deixa isso muito claro. Ele não quer que haja entendimento nessa parte, ele não quer que haja nenhuma dúvida nesse sentido, quando era para eles entenderem que judeus e gentios estão inseridos debaixo da mesma realidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão de Deus. Um outro objetivo que Paulo escreve essa carta aos crentes judeus e gentios que moravam em Roma é para mostrar que, embora o pecado seja uma destruição na vida do ser humano e que o salário do pecado é a morte, Cristo veio para desfazer o poder do pecado que atua na vida do ser humano. No capítulo 6, ele mostra como o pecado degrada a história das pessoas, do ser humano. A história do ser humano é marcada pela criação de Deus, depois é marcada por aquele outra situação, aquele outro acontecimento que foi a entrada do pecado. Capítulo 6, Paulo diz isso. Outra razão por que Paulo escreve a carta aos crentes que estavam na cidade de Roma é que, para mostrar que não há condenação entre os que estão em Cristo Jesus. Condenação de qualquer natureza para quem abraçou Cristo Jesus, para quem se escondeu em Cristo Jesus. Capítulo 8, ele fala: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma quinta razão por que Paulo escreve essa carta aos crentes judeus e gentios que estavam em Roma é que nós éramos figueira brava. Capítulo 11 nos fala isso. Mas depois de enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus, devemos permanecer ligados ao tronco, sabendo que foi isso um ato de quem enxerta, que é Deus, e não que queríamos ou merecíamos esse enxerto. Então, todos que foram colocados dentro da salvação, todos que foram enxertados em Cristo Jesus, foram enxertados por uma ação de Deus. Não está em nós, queridos e amados irmãos. Temos que ter essa consciência sempre. Não estamos firmes na graça de Cristo Jesus porque merecíamos. Não estamos firmes na graça de Cristo Jesus porque éramos interessantes ou porque tínhamos alguma coisa que viesse estimular a Deus a nos escolher. Mas Deus, na sua misericórdia, estende a mão e nos separa e nos escolhe por sua bondade, e em Cristo Jesus
faz o enxerto. Deus nos coloca em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai mostrando tudo isso aqui na carta aos Romanos. Agora no capítulo 16, quando nós chegamos aqui, Paulo está saudando alguns irmãos que foram relevantes para a sua vida e ministério. E ele abre o capítulo 16 dizendo assim: recomendo-vos a irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier e precisar, porque tem sido protetora de muitos, de mim inclusive. Dentre as pessoas mencionadas aqui, que é um número muito grande, que Paulo não esquece do nome de nenhum, Paulo fala dessa Febe, que talvez estivesse numa viagem missionária. É uma das que foi mencionadas por Paulo. Provavelmente ela fosse uma diaconisa lá na igreja de Cencreia. E Paulo fala com essa irmã e com esses irmãos aqui todos, e porque talvez Febe estivesse de viagem para Roma. Então Paulo manda levar essa carta aos irmãos. E levando a carta aos irmãos que estavam na cidade de Roma, Febe recebe das mãos do apóstolo Paulo uma carta de apresentação. Provavelmente esse capítulo 16 aqui seja essa carta de apresentação que Paulo está colocando nas mãos de Febe e dizendo para os irmãos: recomendo-vos a irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Havia um costume naquela época de colocar uma carta de recomendação quando um irmão fosse de um lugar para outro, para que ele não chegasse lá de qualquer maneira, como aconteceu com Neemias, quando ele retornou a Jerusalém, e ele levou aquela carta distinta que o imperador havia entregado nas mãos dele. Neemias leva aquela carta, e se alguém se apresentasse e dissesse: quem vos deu autorização? Ou por que vós estáis aqui? Então eles apresentavam aquela carta, aquela recomendação. E Paulo diz aqui dessa maneira. Talvez a carta de recomendação estivesse aqui no capítulo 16. Olha, amados, Paulo está falando aqui com essa irmã e com todos os irmãos. E Paulo pode ter escrito essa carta aqui, o capítulo 16 ser essa carta. No versículo 17 até o versículo 20, Paulo abre um parênteses na doxologia, naquela ideia, na despedida que ele está fazendo. A doxologia era a despedida, era a saudação final que ele estava fazendo aqui. E ele interrompe essa despedida final, essa doxologia, para fazer uma demonstração mais austera e responde a 3 perguntas aqui sobre o que estava acontecendo naqueles dias. A primeira pergunta delas é: quem eram aqueles que provocavam dissensões e escândalo no meio dos irmãos? Rogo-vos, pois, irmãos, versículo 17, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, diz o apóstolo Paulo. Fique aí com a sua Bíblia aberta para que você acompanhe e veja o que Paulo estava querendo dizer. Então a primeira pergunta era assim: quem eram aqueles que provocavam as dissensões e escândalo no meio dos irmãos? Versículo 17 e os versículos de 17 a 20 vão nos responder quem eram essas pessoas. A segunda pergunta era: quais métodos usavam para disseminar suas doutrinas e ensinos? O que essas pessoas faziam para colocar aqueles ensinamentos deturpados que eles traziam e aquelas torções à verdade? A verdade pode ser dita de 2 maneiras. Uma mesma verdade pode ser dita de forma positiva e de forma negativa. Mas aqui não era uma questão de interpretação da verdade, mas era uma questão de torção da verdade. Esses homens que haviam se infiltrado no meio da igreja estavam vivendo no meio dos irmãos, e Paulo diz assim: eles estão usando de métodos impróprios, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos, dos novos convertidos, daqueles que estavam começando na fé. E a terceira pergunta que vai ser respondida nesse texto aqui: o que deve ser ressaltado quando surgem hereges e mestres em enganar sorrateiramente no meio dos irmãos? Quando surgem essas pessoas, qual deve ser a atitude dos verdadeiros, aqueles que andam na verdade? Hoje pela manhã discutimos isso com muita propriedade aqui na escola bíblica, quando estávamos falando sobre os verdadeiros e aqueles que andam na verdade.
Muitas pessoas, irmãos, não andam na verdade, mas nós temos essa convicção como o apóstolo Paulo tinha. Ele andava na verdade. Nós não somos donos da verdade, isso tem que ficar bem claro, mas nós andamos na verdade, e a verdade é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós andamos nessa verdade, e Paulo fala disso daqui, muita tranquilidade. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, Paulo combate aquelas pessoas que eram inimigas do Evangelho, eram pessoas que provocavam muitas dificuldades no meio dos irmãos da igreja, trazendo o quê? Trazendo complicações. E o versículo 7 nos fala que Paulo empurra para dentro da fogueira todas essas pessoas que provocam divisões. Quem provoca divisão? O versículo 17 diz assim: Paulo rogo-vos. Essa palavra rogar é uma expressão muito usada pelo apóstolo Paulo diversas vezes, tanto em Romanos como nas demais epístolas. A palavra parakalô significa rogar, significa ungir, significa exortar, significa encorajar. A mesma palavra é usada no capítulo 12 de Romanos, o versículo 1, quando diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está usando a mesma palavra, rogo-vos. Essa palavra rogar quer dizer o urgir, exortar, encorajar. Encorajo-vos, irmãos, urjo, irmãos, exorto-vos, irmãos, que noteis aqueles que provocam divisões. A primeira pergunta foi essa: quem eram aqueles que provocavam dissensões e escândalo no meio dos irmãos? Na igreja de Roma, que era uma igreja sólida, uma igreja abençoada, uma igreja de pessoas sinceras, de crentes maduros, de crentes que compreendiam a linguagem de Cristo Jesus e do Evangelho, aquela igreja que passava por essa situação, que era essa igreja, tinha ali no meio algumas pessoas que provocavam tudo isso. E Paulo disse assim: eu rogo-vos, eu exorto que vocês notem esses irmãos. Preste atenção que existem pessoas no vosso meio que diz aqui: rogo-vos, irmãos, que noteis. Essa palavra noteis no original quer dizer observar, marcar, escrutinar. Ainda complementa repartir e evitar. Era para fazer o que? Era para observar essas pessoas. Por que Paulo foi tão contundente? Mas nós vamos ficar prestando atenção nessas pessoas más, ruins. Paulo não abria exceção, meus amados. A pessoa, quando não queria servir a Cristo, estava no meio do grupo, Paulo era implacável, Paulo era incisivo, contundente. Com essas pessoas nós temos que tratar duro, nós temos que ter um tratamento severo. Pessoas que estão no meio, que não querem levar a fé, pelo contrário, eles estão colocando coisas no vosso meio. Então eu quero que vocês marquem essas pessoas, observem essas pessoas, escrutinem essas pessoas, reparem essas pessoas e evitem. Ele diz mais que quem deveria ser observado, marcado ou assinalado? Aqueles que provocavam 3 comportamentos. Vejam o meu versículo aí. Primeiro, divisão. Segundo comportamento, escândalos. Terceiro comportamento, andam em desacordo com a doutrina aprendida. Essas pessoas estavam ali no meio, e a gente vai falar desses 3 comportamentos aqui. O primeiro é divisão. Isso é uma coisa muito simples, irmãos. É aquela pessoa que vai apartando para si um grupo, vai chamando a atenção para si, e ele vai como que dividindo, ele vai separando. Ao invés de unir, ele vai procurando colocar pessoas assim. E nós já vimos muitos desses, irmãos, no meio da igreja. Paulo falou assim: vocês têm que notar essas pessoas que ficam levando até para outras realidades, ficam tentando desviar a atenção das pessoas que estão servindo a Deus aí dentro da igreja, que são sinceros, são incautos na verdade, são novos na fé, são pessoas que não têm malícia, não têm maldade. Mas um pouquinho para frente a gente vai ver essa palavra aqui. Mas essas pessoas têm que ser observadas, elas estão provocando divisões, elas estão levando para outro evangelho, para uma outra realidade. Aí aparece um segundo comportamento, escândalos. Escândalo é a palavra escandalon, que significa ofensa, escândalo, causa de tropeço. No capítulo 14, versículo 13, Paulo diz assim:
não nos julguemos mais uns aos outros, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Essa palavra escândalo era exatamente isso, para que nós não julgássemos mais uns aos outros e nem colocássemos mais tropeço ou escândalo ao irmão, de qualquer natureza. Irmão, você está vendo que o seu irmão é pequeno, e Paulo discute isso um pouquinho mais atrás, lá no capítulo 14, ele fala desse grupo de pessoas que existia dentro da igreja, que não estava devidamente amadurecido, e Paulo diz assim: olha, esses que não amadureceram, esses que não cresceram, não amadureceram na fé, estão escandalizados com aqueles que são maduros. Agora, aqueles que são maduros comem de tudo, comem carne, comem os legumes. Os não amadurecidos ainda estão tomando leite racional. Paulo fala do leite racional, e Pedro também. O leite, eles estão ainda tomando leite ainda espiritual. Esse leite espiritual era uma representação do tamanho de crescimento que algumas pessoas ainda tinham. E dentro da igreja de Roma tinha esses grupos também, eram os novos que estavam chegando, eram os novos, e eles dificilmente amadureciam. Então Paulo fala assim: ó, ninguém seja causa de tropeço, de escândalo para ninguém. E o terceiro comportamento aqui que Paulo aborda é esse aqui, de desacordo com a doutrina aprendida. Esses homens, além de provocarem divisão, provocarem escândalo, essas pessoas também estavam em desacordo com a doutrina. Diz o texto aqui, o versículo 18, 17: em desacordo com a doutrina de Cristo que aprendeste. Ele está falando aqui que essas pessoas não entravam num acordo. Eles ouviam, recebiam os ensinamentos, mas não concordavam. E o que eles faziam? Começavam a comentar por fora contra aquilo ali. Eu não concordo com isso, eu não concordo. Olha, você já pensou o que ele falou, o que Paulo ensinou, isso, aquilo, aquilo outro. Paulo disse assim: observem essas pessoas, observem o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, porque isso aí vocês devem ter uma atitude. A ideia aqui é de que os crentes deveriam assinalar essas pessoas como indivíduos a serem evitados, ao invés de cooperarem com eles. Paulo encerra dizendo aqui: afastai-vos deles, afastai-vos deles. Ele é incisivo, meus irmãos, é para dizer não é para brincar, não é para ficar conversando com essa gente. Você sabe de uma pessoa que está provocando divisões, está provocando escândalo, ele não está de acordo com aquilo que é ensinado, aquilo que é mostrado na palavra, você então evita essa pessoa. Literalmente, quando Paulo diz assim: afastai-vos dele, ele está dando a ordem, virar as costas para ele. Se fosse para traduzir assim, mais literalmente, era para dizer assim: virar as costas para ele. Sabe o que acontece, meus queridos? Dentro da igreja muitas vezes surgem pessoas que não estão de acordo. E essas pessoas que não estão de acordo começam a fomentar por fora, a fermentar os ensinamentos, e a fomentar as coisas por fora, e achar coisas. E aí essas pessoas vão disseminando de pouquinho. Eles são ardilosos, eles não são pessoas que vão de uma vez. Aqui na frente nós vamos ver como é que eles falam, qual é o tipo de linguagem que eles usavam. Mas eles iam jogando devagarzinho, iam disseminando devagarzinho. Quem vive para o próprio ventre? Aí o apóstolo Paulo diz assim: é para virar as costas para eles. E João disse assim: não é para dar ouvidos para essa gente. Irmãos, se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem o saudeis. É herege, do portão para fora, até logo. A única saudação minha vai ser essa: até logo. Até logo. Meu querido, passar bem. Eu não posso receber esse tipo de gente em casa. Uma vez eu pensei que isso podia acontecer, né? Eu falei: vou chamar para entrar aqui para dentro de casa. Mas a pessoa já... quando eu falei que era evangélico, que ia chamar, eu queria que vocês entrassem aqui, esses hereges que estavam no portão. Mas então tá bom, nós vamos para frente aí. Eu não devia ter me identificado, mas não tem jeito de a gente se esconder, né, meus irmãos? Não tem como a gente se esconder, né? Então Paulo diz dessa maneira: afastai-vos deles. E aí ele diz mais aqui no versículo 18: quem será que vive para o próprio ventre? Ele diz: porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre.
e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Segundo Paulo, quem serve seu próprio ventre, em primeiro lugar, não serve a Cristo. Não serve a Cristo. A pessoa vive para satisfazer-se a si. Ela vive para satisfazer-se a si mesma. Segundo lugar, não reconhece o senhorio de Cristo. Paulo disse aqui: esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Reconhecer o senhorio de Cristo é uma outra doutrina fundamental da vida cristã, meus queridos. Jesus é o Senhor. Enquanto em Roma eles adoravam o imperador, eles tributavam a César o louvor, eles diziam: César é o Senhor. Ró Quírios Quizar, César é o Senhor. Os cristãos, aqueles que serviam a Cristo, diziam assim: Ró Iesu Cristo, Ró Quírios. Iesu Cristo, Ró Quírios. O Senhor é Cristo Jesus. O Senhor é Cristo. Então, esses homens que viviam para o ventre não reconheciam o senhorio de Cristo. Terceira coisa que Paulo vê aqui na vida daqueles que vivem para o seu ventre: conhece e usa palavras suaves e agradáveis. Quarta coisa, lisonjeia, palavras bem escolhidas, mas falsas. Eles usam palavras capciosas, bonitas, elogia para ganhar a simpatia das pessoas, procura ser agradável a todos, é diplomático, politicamente correto, faz a coisa certinha para ninguém ter dúvida a seu respeito. Mas o objetivo, quando ele dá uma palavra de elogio, não é para que a pessoa, lá reconhecendo a grandeza da pessoa, mas é para ganhar a pessoa, é para trazer a pessoa para debaixo do seu controle, é para trazer a pessoa para debaixo da sua situação. Por vezes, esses que vivem para o seu ventre estão assim. Por que essas pessoas têm tais comportamentos? Por que essa pessoa tem tais comportamentos? Primeiro, porque está em desacordo com o verdadeiro ensino. Aquilo que Paulo falava não servia para essas pessoas. Segundo, porque precisa provar que o ensino dela é que está correto. Essa pessoa quer provar para os outros que o que ela está ensinando é o que é verdade, não o que Paulo ensinava e o que os outros irmãos ensinavam, mas o que essas pessoas ensinavam. Paulo viu esses homens no meio. Terceiro, porque essa pessoa precisa enganar o coração dos incautos. Incautos são os não maus, pessoas inocentes, pessoas que estão no meio do grupo, que não tem maldade no coração, irmãos. E esse é um problema seríssimo, eu vou chamar de problema isso, porque a gente anda tão desprovido de armaduras, a gente anda tão solto, tão livre. Esses dias, conversando com uma pessoa aqui dentro, eu fui falar uma coisa, a pessoa me respondeu abruptamente, uma pessoa que recém-chegada. Aí fui conversar de novo, eu percebi que a pessoa estava armadinha, estava com as mãos cheias. Aí eu deixei passar uma reunião, 2 reuniões. Na terceira vez que eu encontrei com a pessoa, eu falei: vem cá, senta aqui, faz favor, vamos ter uma conversa aqui. Olha, aqui nós servimos a Cristo, e a gente não anda com as mãos cheias de pedra. Então, quando a gente for viver uma realidade, for expressar alguma realidade, a gente não fala ironicamente, a gente não dá resposta capciosa, porque aqui nós somos livres. Se você quiser usar de maldade, quiser usar de esperteza, você vai encontrar espaço à vontade, porque aqui nós não carregamos essas coisas, não existe maldade. Irmãos, Paulo falava: olha, os irmãos incautos, aquelas pessoas que não eram más, eram pessoas boas, inocentes até. Outra razão porque essa pessoa tem tais comportamentos é porque percebeu que havia um grupo que era obediente, e essa obediência chegava ao conhecimento de todos. Todos sabiam que essa pessoa estava em obediência. O versículo 19, o apóstolo Paulo nos diz assim, que alguns irmãos, ou todos aqueles irmãos, estavam para a obediência. Quem está para a obediência não vai para o meio do fogo. Os irmãos de Roma estavam para a obediência, e Paulo explica: a vossa obediência é conhecida a todos. Versículo 19. Primeiro, aqueles irmãos tinham o desejo de obedecer e o faziam coletivamente. Sabe o que é obediência coletiva? Não é exigindo que o irmão obedeça, não é exigindo, mas eles obedecem todos juntos. Eles obedecem todos juntos, sem ninguém exigir nada, sem haver cobranças.
Quando há obediência sincera, como Paulo diz aqui, a vossa obediência é reconhecida por todos. Não há cobrança, meus irmãos, não há cobrança. A pessoa, quando deseja obedecer, sempre, ela nunca vai ser cobrada, porque isso parte da voluntariedade, e eles faziam isso em bloco, ia todo mundo para a obediência. Vamos obedecer, vamos participar de um evento, vamos todo mundo, vamos servir a Cristo, vamos abandonar o pecado, vamos abandonar a idolatria, vamos, era vamos. Na verdade, você vai, era para ser assim, um individual, mas aqui eles o faziam coletivamente. Essa obediência era coletiva. Segundo lugar, essa obediência também, uma obediência daquele jeito, não é para ser visto pelos outros e nem para se aparecer, mas não tem como esconder essa obediência. Quando a pessoa obedece, quando a pessoa é obediente, não tem jeito de esconder, né, irmãos? Não tem jeito de... A gente olha para a pessoa. Eu nunca me esqueço da irmã Edileuza. A irmã Edileuza era uma serva do Senhor quando eu era ainda adolescente, para me tornando jovenzinho. Mas a irmã Edileuza tinha uma fé assim, que a gente chegava ali, quando eu conheci aqueles irmãos, o irmão Valdemar e a irmã Edileuza, que tinham filhos quase da minha idade na época, a gente chegava lá na casa dos irmãos, do irmão Valdemar e da irmã Edileuza, e olhava para a irmã Edileuza, e a gente via fé nos olhos da irmã Edileuza, aquele desejo de obedecer, aquele cristianismo sincero, aquela vida sincera, aquela vida íntegra. Não fazia aquilo para se aparecer, mas fazia porque era obediente. E quando a gente obedece, irmãos, aí a obediência aparece. A terceira razão por que eles viviam para a obediência era que uma verdadeira obediência produz alegria em quem aprecia a obediência. Paulo disse assim: por isso, versículo 19, por isso me alegro a vosso respeito. Confere? Por isso me alegro, verso 19, a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Eliminem a malícia, sejam sábios para o bem, e para o mal sejam simples. Agora, encerrando aqui, Paulo nos fala aqui, meus queridos, respondendo a terceira pergunta: qual a recompensa que eu recebo em fazer, em seguir, em viver essa obediência, em marcar essas pessoas que estavam no meio, que eram pessoas perigosas, em contrapartida, eu vivendo a obediência? O que vai acontecer? Qual a recompensa existente no fato de eu obedecer a Deus e ter pessoas que não obedecem junto comigo, e pelo contrário, ainda me quer tirar da obediência e quer tirar do caminho do Senhor? Qual a recompensa? Vamos encerrar com o versículo 20, concluir dizendo assim: e o Deus de paz, todos juntos? E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Olha só, meus queridos, o Deus de paz, aleluia, a meu favor, que procuro viver uma vida de obediência, que procuro servir a Deus, que procuro andar em retidão, que procuro agradar ao Senhor, e que procuro marcar até aqueles que estão no meio, que estão querendo fazer-me desviar. Qual é a recompensa? O Deus de paz, aleluia. A recompensa, em primeiro lugar, é o Deus de paz. Esse é o Deus que servimos, o Deus de paz. Você pode ter essa certeza no seu coração, que havendo tribulações, havendo angústias, havendo pressões, havendo dificuldades, o Deus de paz, aleluia, o Deus de paz, e o Deus de paz, aleluia. Primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, interessante, que nos acalenta, que nos dá uma segurança muito grande para aqueles que querem viver sinceramente, um cristianismo sincero, uma vida cristã sincera, meus amados. Não por aquele que quer promover escândalos, por aquele que quer promover desvios, por aquele que quer promover divisões,
por aquele que quer andar em desacordo com aquilo que nós aprendemos, não por esses, mas por aqueles que querem andar em desobediência e que querem produzir alegria no coração de todos. O Deus de paz, esse Deus é o teu Deus que te anda com você, que te abençoa, que é o Deus que quer fazer da tua vida uma vida próspera. Segunda coisa, o Deus de paz, que diz aí? Em breve, aleluia, em breve. Queridos, alguns acontecimentos levam tempo, outros são rápidos. Nisso o Senhor trabalha nossas ansiedades e nossos temores e as nossas impaciências. As nossas impaciências. Pastor, o Senhor fez a promessa, Deus fez a promessa, mas nada daquilo que o Senhor falou se cumpriu até agora. Querido, em breve, fica na fé. Aí o Senhor vai e conversa com Abraão. Abraão, a tua esposa vai ter um filho. Abraão, com 75 anos, recebe a promessa. Glória a Deus, que bênção. Glória a Deus, que bênção. Abraão já era idoso, recebeu uma promessa de Deus. Glória a Deus. Os irmãos idosos, bastante tempo de fé, de carreira. Eu tenho promessa na minha vida, pastor, que não se cumpriu ainda desde o início. Glória a Deus, querido. Abraão, meus irmãos, com 75 anos, recebe a promessa. Em breve, rapidinho aquela promessa se cumpriu. 20 anos depois, Deus falou: Abraão, eu vou te dar um filho, a tua esposa vai ter um filho, eu vou te dar um filho, vai ser a tua descendência. Sabe quantos anos demorou para esse filho chegar? 20 anos depois. Aleluia. Eu acho que Deus permitiu aquilo, meus irmãos, para nós, filhos de Abraão, descendência de Abraão, na fé, continuarmos firmes, aguardando as promessas de Deus. O Senhor falou um dia, Deus falou um dia. Quando será que isso vai acontecer? Querido, continua na promessa. Eu tenho a marca da promessa. Não só tenho a marca, mas eu tenho a promessa e eu vou ficar aguardando. Mas aqui o apóstolo Paulo diz assim: e o Deus de paz em breve, o que ele vai fazer? Esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Dá outro glória a Deus por isso. É Deus que vai esmagar, querido. Olha, a promessa aqui, e Paulo está falando em letras garrafais. Está escrito: e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Não precisa sair tentando achar o Satanás para você pisar em cima dele, não, querido. Deus vai trazer, Ele vai colocar debaixo do teu pé. E numa outra passagem, que eu não tenho aqui agora a referência, mas diz o apóstolo Paulo que o Senhor vai colocar Satanás como banquinho de descanso. Em breve Satanás vai ser colocado debaixo dos vossos pés como um palanquinho, um lugar onde vocês vão descansar, vai colocar o pé em cima dele e vai ficar tranquilo. Mas aqui nós não precisamos fazer nada, porque sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai trazer Satanás, vai colocar debaixo do nosso pé, vai pegar o nosso pé e vai esmagar Satanás. Dá glória a Deus por isso. Esse é o Deus de paz que está trabalhando a teu favor. Esse é o Deus de paz que está a favor daqueles que o servem, que andam com Ele. Então esse Deus de paz vai pegar a Satanás, que fez tantas coisas, e você não precisa nem desejar e nem esperar isso, mas Ele mesmo vai se encarregar de colocar Satanás debaixo dos teus pés e vai esmagar Satanás por você. O Deus de paz em breve vai esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Esmagará Satanás debaixo dos vossos pés.
Aleluia. É o Senhor que vai fazer isso. E eu concluo dizendo essa última frase de Paulo nesse versículo 20 que diz: a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. O Senhor é o nosso Deus, Ele está conosco e Ele tem muito para as nossas vidas.